Olá, alunos do curso de Didática para o Ensino de Matemática, disciplina da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Vamos dar continuidade a uma discussão que eu chamei de qual matemática vamos ensinar. Nessa semana nós estamos olhando para isso. Depois de termos refletido sobre questões gerais de didática e sobre o que é a matemática, agora estamos refletindo um pouquinho sobre qual matemática que é possível, que é adequado, que é desejável que nós levemos para a sala de aula. Na aula de hoje eu vou tomar como fio condutor a ideia de que nós planejamos a nossa vida escolar. E vou fazer comentários, alguns deles de natureza bem pessoal, da minha experiência pessoal com isso. Tirei algumas frases desse site que está citado aqui, da Nova Escola, sobre planejamento escolar. Nesse site tem várias coisas dizendo que o planejamento é o momento de repensar a escola. E são reflexões interessantes que eu queria partilhar com vocês. Então, logo de cara, o site já define isso, que o planejamento é um momento de repensar a escola. É aquele momento no final do ano, começo do ano letivo, final do ano anterior, em que o professor faz a montagem de um projeto de ensino que vai levar em conta vários aspectos, mas que tem uma única finalidade, garantir que o aluno aprenda. Isso é o que tem que estar presente no planejamento. E isso é um momento importante para o professor pensar como que ele vai trabalhar com seus alunos, o que vai acontecer de fato na sala de aula ao longo do ano. Os professores e os gestores, nesse momento, fazem essa atividade chamada planejamento, que ela é muito desafiadora e não deve ser vista como mera burocracia. Na verdade, é um grande momento para reflexão dos atores envolvidos, para juntos pensar o que vai ser possível fazer, a missão da escola e como é que nós, professores, vamos agir. O planejamento não se restringe ao programa de conteúdo a ser ministrado em cada disciplina. Ele vai muito além, ele está inserido dentro do plano global da escola e que inclui não só o papel social, as metas e os objetivos da escola. Isso é uma coisa interessante. E a escola, por sua vez, lembre-se que ela está inserida em um monte de uma estrutura, né? Tem Secretaria da Educação, tem outros órgãos que também fazem exigências, têm demandas e determinam coisas. Tudo isso o professor leva em conta quando ele faz o seu planejamento. Características de um bom planejamento é que ele tem que ter o foco na aprendizagem de todos, operacionalizando os conteúdos fundamentais para aquela escola. Então, é claro, tem que ter planejamento do conteúdo e como que ele vai ser focado. Ele tem que ser o produto de uma discussão que envolva toda a comunidade. O planejamento não deve ser pensado como o planejamento de um professor de forma isolada. O planejamento é uma atividade em que as várias disciplinas vão conviver, mesmo que elas interajam pouco, elas estão convivendo de forma íntima no dia a dia do aluno, e é importante que esse planejamento seja o produto de uma discussão maior entre os vários atores da escola. Ele tem que ter o desempenho constantemente monitorado para ser eventualmente até redirecionado. Quer dizer, o planejamento não pode ser uma coisa estanque, uma coisa fechada, uma coisa cristalizada que não gere uma reflexão e até uma mudança durante o andamento. Ele tem que conter os princípios pedagógicos que correspondam ao contexto e à prática da sala de aula dos professores. Ele tem que refletir princípios educacionais que o professor tenha escolhido, que a escola tenha escolhido e que vão fazer parte dessa proposta que vai chegar no dia a dia do aluno. O planejamento não é uma lista de tópicos, ele tem conceitos importantes por trás. E ele tem que sempre prever tempo para o professor aprender e tem que ter tempo para que as pessoas se reúnam, para que as pessoas discutam coisas, né, que os professores possam discutir com os seus colegas, possam aprender na formação.
Vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho dificuldade de fazer planejamento por uma razão muito simples e de que eu não me envergonho de confessar. Eu fico com muito medo de fazer um planejamento antes de conhecer os alunos e de saber a reação dos alunos. Eu faço planejamento, claro, tenho que fazer e é bom fazer e eu sigo, em certa medida, planejamento, mas enquanto eu não estou vendo a reação dos alunos, eu não tenho certeza se o que eu planejei está certo. No nosso curso aqui, Univesp, eu fico olhando para o ambiente virtual, as reações dos alunos, o que os alunos colocam no nosso site, o que os alunos dizem, como que os alunos estão reagindo. Num curso presencial, é a conversa diária com os alunos, olhando olho no olho, que me dá esse retorno. Mas eu admito isso, tenho dificuldade em fazer planejamento porque eu sinto falta do aluno quando eu estou fazendo planejamento. Mas isso não é um obstáculo. Eu faço planejamento, nós temos que fazer planejamento. Mas eu faço planejamento sempre condicionado a uma revisão, e essa revisão vai ser feita à medida que eu pego o retorno do aluno no dia a dia. Seja um retorno em sala de aula, se o curso for presencial, seja um retorno pelas metodologias que nós temos na educação à distância. Mas eu evito o risco de fazer um planejamento, me ater a esse planejamento ignorando qual está sendo o feedback dos alunos. O aluno ele é parte do planejamento, ele é parte da revisão do planejamento que tem que ocorrer. Então, todos esses itens que eu citei como importantes num planejamento, eu vou repassar rapidamente, mas tendo em vista isso, eles estão o tempo inteiro sendo filtrados, criticados e reanalisados com os alunos. Então, lá, foco na aprendizagem de todos, operacionalizando os conteúdos fundamentais para a escola. Estou o tempo inteiro querendo saber se meus alunos estão entendendo, se eu tenho que mudar a minha maneira de ensinar, se eu tenho que fazer um pré-requisito que eles não tinham, se eu tenho que acrescentar um tópico que eu não previ que eu teria que acrescentar. É um produto que envolve toda a comunidade. A gente tem que discutir com os colegas, com os gestores, com os alunos, com as famílias dos alunos, e ir discutindo durante o processo se a coisa está funcionando, se está indo bem. Ter o desempenho constantemente monitorado com aberturas para redirecionamentos. Isso tem que ser feito e tem que ser feito diariamente pelo professor. Os princípios pedagógicos que correspondam ao contexto e à prática daqueles professores. Eventualmente uma revisão, uma mudança de abordagem, acrescentar um ferramental que não estava acrescentado. Prever tempo para a formação docente para reuniões. Aqui na Univesp nós temos reuniões entre os professores toda semana e nós discutimos o que está acontecendo dentro da universidade. Isso é fundamental. Planejamento ele não é uma atividade que se esgota na sua execução inicial. E eu acho isso muito importante, e eu estou fechando esse comentário. A minha dificuldade de fazer planejamento é porque, para mim, o planejamento é uma atividade que se estende ao longo do ano todo, e o meu compromisso com o que foi combinado que eu iria fazer, o compromisso é com o aluno. E a gente vai revendo o que vai fazer à medida que o aluno vai dizendo sim, esse caminho está bom, ou não, esse caminho não está funcionando. Sim? A matemática que nós vamos ensinar, isso significa fazer escolhas. E são escolhas difíceis, eu queria só comentar algumas com vocês. Por exemplo, a quantidade de matéria. Há um volume enorme de matemática a ser ensinada no ensino fundamental e médio. E muito difícil de cumprir toda essa programação com o número de aulas que nós temos, com o tempo que nós temos junto com os nossos alunos. E aqui a gente tem que pensar o que nós vamos fazer. Numa determinada escola, num determinado ano, a gente pode levar à exclusão de um assunto, e isso não é uma decisão fácil. Por exemplo, se nós excluirmos o estudo dos números complexos do ensino médio de uma determinada turma. Quais são os efeitos e quais são as consequências? Isso tem que ser muito bem pensado. Tem que levar em conta a natureza da escola, tem que levar em conta a realidade dos alunos. Um aluno que vai entrar numa universidade para fazer um curso na área de ciências exatas, ele tem uma certa demanda. Se ele não vai, se não é essa a proposta, ele não tem essa demanda.
números complexos não é o tipo do tema que a pessoa precisa no seu dia a dia. Então, eliminar esse tema pode fazer sentido? Sim. Ou não, dependendo da escola que nós estamos. Por exemplo, como referência, ela não é uma coisa essencial na matriz de habilidades e competências do Enem, mas ela está presente na matriz de competências do SARESP. Então, depende muito do que está sendo decidido, de qual é a escolha que está sendo feita para aquela escola, para aquela turma. E essa não é uma decisão para se fazer sozinho, é uma decisão para se fazer com o grupo de professores e gestores que estamos trabalhando juntos. Escolha do material didático. É uma quantidade enorme de livros e materiais didáticos. Eu acho que eles são muito parecidos e eles refletem uma certa visão de ensino, que é uma visão que está predominante no ensino. São materiais que eu acho mais para técnicos e não tem uma abordagem tão assim, atraente como eu gostaria, mas há uma quantidade muito grande de materiais assim. E em alguns anos surgiram muitos materiais, mesmo de editoras muito boas, materiais muito bons, mas com formato de apostilas. E a adoção de um material não pode ser uma camisa de força, né? Nenhum motivo de perda de criatividade. Então, quando nós estamos no início de um ano letivo, junto com os nossos colegas, junto com os gestores, e nós escolhemos um livro, nós temos que ter clareza se nós vamos usar aquele livro, qual vai ser a função do livro, o que nós vamos fazer com ele. Há um número crescente de professores propondo que a gente se prenda cada vez menos a livros e use cada vez mais sites e fontes abertas para usar como material. Isso também é uma decisão que depende do acesso que os alunos tenham a esse tipo de material. Então, temos aí um tema difícil, que é a escolha de um material didático e o que aquilo vai trazer de consequência para o nosso dia a dia. A escolha do nosso calendário. Isso é uma outra coisa que ela é consequência de uma visão pedagógica, de uma proposta didático-pedagógica para a escola. Vou dar exemplo do tema de trigonometria. Tá? Esse é um assunto longo e cheio de dificuldades e de obstáculos. Quando nós fazemos o planejamento, nós estamos escolhendo o que é que nós vamos fazer com essa matéria. Quais são os tópicos de trigonometria? Por exemplo, começa com a trigonometria do triângulo retângulo. É uma parte que tem muita história, tem aplicações práticas em outras ciências, por exemplo, mostrar como é que os gregos calcularam o raio da Terra, é uma aplicação para astronomia. Ou no mundo do trabalho, mostrar como é que um agrimensor pode calcular a altura de um obstáculo sem se aproximar dele usando trigonometria do triângulo retângulo. Então aqui temos uma parte inicial de trigonometria com o seu significado. Podemos decidir qual é o tempo que nós vamos gastar aqui. Trigonometria da circunferência, quando nós passamos a trabalhar com os arcos na circunferência, dando voltas, seno e cosseno viram as projeções. Isso é importante para aplicações em estudos de movimentos periódicos, na física em geral, em ótica, ângulo de incidência, ângulo de refração, nos movimentos periódicos, em plano inclinado. Quer dizer, ter possibilidade de seno e cosseno serem números negativos, que só ocorre quando você vai para a circunferência trigonométrica, isso não está presente no triângulo, retângulo, está presente na circunferência trigonométrica, quando o seno vira ordenada e o cosseno vira abscissa, é importante para outras disciplinas. Então, decidir que nós vamos gastar quanto tempo aqui tem muito a ver com um diálogo com os outros professores. O que o professor de física está esperando que nós façamos com a trigonometria. Tem as equações trigonométricas. É uma parte mais técnica. Ela é importante nas provas, em provas externas. Ela aparece muito nos vestibulares tradicionais. Fórmulas trigonométricas também é uma parte mais técnica, também é importante em fórmulas. E eu vou mostrar uma coisinha para vocês, uma decisão que a gente tem que tomar, quantas e quais fórmulas apresentar. E tem as funções trigonométricas, que é importante na modelagem de fenômenos periódicos. Todos os movimentos periódicos da natureza, quando são modelados, aparecem essas funções. Então, olha só, uma matéria muito longa, e a gente vai decidir o quanto que a gente vai gastar com ela. Esta é uma decisão que vai ter que ser feita dentro desse contexto que eu estou chamando de planejamento.
olha só. Fórmulas. Vamos decidir quantas fórmulas de trigonometria nós vamos ensinar. Isso tem a ver com o livro didático que nós adotamos. Se as fórmulas não estiverem lá e nós quisermos dar, nós vamos ter que complementar o livro. Se nós adotamos o livro que as fórmulas estão lá e nós não vamos dar, nós vamos ter que explicar para o aluno. Tem a ver com os outros professores, o que nós vamos fazer com as disciplinas paralelas. Quanto tempo nós vamos gastar na disciplina. Bom, fórmulas de trigonometria. Relação fundamental da trigonometria, claro que nós vamos ter que ensinar. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá sempre 1, qualquer que seja o ângulo, tem um significado geométrico, tem um significado na circunferência, muito legal, muito importante. Aí tem essas fórmulas. Seno da soma e subtração, cosseno da soma e subtração. Aqui nós temos um conjunto de 4 fórmulas, né? Seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais e A menos B. São 4 aqui. Tem 2 linhas, mas são 2 fórmulas. Delas decorrem seno de 2x e cosseno de 2x. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x, e o cosseno de 2x, que é o cosseno quadrado menos seno quadrado, que não é a relação fundamental, não é? A relação fundamental é com mais, e aí dá 1. Muito bem. Então aqui, além da relação fundamental, eu mostrei mais 6 fórmulas, total de 7. Tem 4 fórmulas de transformação em produto. Seno de P mais Q, seno de P menos seno Q, cosseno de P mais cosseno de Q e cosseno da subtração. São fórmulas bastante mais difíceis, os alunos têm muita dificuldade com essas fórmulas e nós temos que decidir se nós vamos apresentar ou não. E, claro, colocar ou não tem consequências no nosso dia a dia. E uma fórmula como essa? Cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Muitos livros trazem, outros livros não. Isso é uma escolha de natureza pedagógica. O que nós vamos fazer no nosso dia a dia? Vai ter essa fórmula ou não? E olha como a decisão é difícil. Tem vantagens e desvantagens. Opção 1, você inclui a fórmula. Qual que é o ganho? O aluno ganha agilidade na resolução de um problema. Ele vai resolver uma questão de um vestibular, de uma prova, em que a fórmula é necessária, ele aplica direto, diretamente a fórmula. Ele tem no repertório de fórmulas que ele memorizou uma fórmula a mais. Isso é bom? Ótimo, que sorte do aluno. Qual é a desvantagem? Ele precisa memorizar mais fórmulas. Os alunos não gostam de memorizar mais fórmulas. Ele gasta energia memorizando fórmula. Então, ele vai ganhar agilidade, mas vai ter que memorizar mais fórmulas. E se nós optarmos por não incluir a fórmula? E aí ele vai precisar disso num exercício. Ele precisa de uma relação entre o cosseno ao quadrado e o arco dobro. Ele vai ter que fazer uma dedução. E a dedução é essa daqui. Não é complicada, mas ele vai ter que fazer. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2x. Se ele somar seno e menos seno cancelam. 2 cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x. E isolando o cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então ele não precisa memorizar. E ele aprendeu a deduzir. Que legal. Tem 2 ganhos. Ele não precisa se preocupar em memorizar. E ele foi introduzido nessa arte de deduzir uma fórmula de elementos anteriores, que é muito importante na formação de um aluno. Só que tem uma desvantagem. Ele perde tempo. Ele não fica tão ágil na hora de resolver um exercício. Numa prova isso pode trazer uma perda. São escolhas, né? E são escolhas para as quais não tem uma resposta única. Essas escolhas vão ter que ser feitas por cada professor, por cada grupo de professor, por cada escola, em cada momento da vida. Isso tudo começa lá naquela história do planejamento que eu estava falando. Bom, escolha das avaliações que vocês vão fazer. Mesma coisa. Vocês podem fazer avaliações com provas, com trabalhos, com pesquisas, com provinhas, com exercícios que valem nota. E você tem que fazer uma escolha. Essa escolha tem que refletir uma proposta de trabalho que é do professor, da disciplina, da escola. Tudo isso tem vantagens e desvantagens. Sobre isso, eu queria fazer um comentário de uma coisa que é bom a gente ter consciência. Quanto mais nova a criança, quanto mais novo o nosso aluno, mais importante é avaliá-lo por processos. Quanto mais adulto, a gente vai migrando a avaliação para resultado. Para uma criança, a gente não cobra resultado, a gente cobra processo. A criança não tem que ser eficiente. Se nós pensarmos na nossa vida profissional é toda feita de resultado. Ninguém pergunta o processo. As pessoas querem que o profissional resolva problemas.
Quando nós procuramos um profissional de saúde, nós mal falamos bom dia. Nós queremos uma resposta para o nosso problema. E para uma criança, a gente avalia que ela está em processo de aprendizagem, nós não cobramos que ela seja eficiente. Se ela demorar um pouco mais ou um pouco menos para adquirir uma certa competência, uma certa habilidade, não tem problema nenhum. O que nós queremos é que ela esteja no processo de. Então, as nossas avaliações têm um tema também complexo, difícil de tomar decisões sobre como serão, e elas têm que levar isso em conta também. Quanto mais jovem é o nosso aluno, maior a ênfase em processo. Quanto mais velho é o nosso aluno, maior a ênfase em resultado. Bom, essa é uma aula que eu também mapeei vários problemas para que sejam objetos de reflexão nesse momento da nossa vida, quando nós vamos decidir qual matemática nós vamos colocar na nossa sala de aula. Ficamos por aqui hoje e continuamos na próxima aula.